Olá pessoal, tudo bem? Pastor Hugo Gomes passando aqui e dizendo que você vai ter agora uma mensagem muito especial, muito poderosa, que vai impactar a sua vida. Acompanhe essa mensagem, abra o seu coração e deixe o Espírito Santo agir e falar ao seu coração. Essa mensagem vem do coração de Deus para o seu coração. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho para que toda vez que eu colocar uma mensagem nova você seja notificado. Não esqueça também de clicar em gostei, no legalzinho e compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas que você puder. Assim você vai estar ajudando o nosso canal a chegar aos 1000 inscritos. Que Deus te abençoe. Fica com essa mensagem para a glória de Deus. Vamos meditar na palavra. A palavra de Deus, ela diz assim, em Deuteronômio capítulo 11, versículo 10. Diz assim, isso é Deus dizendo para o povo de Israel, diz assim, porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente e a regavas com o teu pé, como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás as águas. Vamos ler de novo o versículo 11, que diz assim, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Deixa eu te explicar aqui o que é que isso aqui quer dizer. O povo de Israel, antes, preste atenção nisso aqui, tá, pessoal? Vai prestando atenção, isso aqui é importante para a sua vida. Quando o povo de Israel era escravo no Egito, o Egito era uma planície. O que é que isso quer dizer? Que o Egito era uma terra plana. Não tinha montanhas e não tinha muitos vales, não. Era uma planície, era uma terra plana. E só que quando Deus ele tirou o povo de Israel do Egito, que era uma terra plana, ele levou eles para uma terra, ele falou assim, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Ou seja, vocês estão saindo de uma terra plana para uma terra de montes e vales. Montes e vales. Montes e vales. A terra de Israel, ela é uma terra, além de ser uma terra bastante acidentada, é uma terra de montes e de vales. Tem vários montes lá na região de Israel. Monte Horebe, Monte Sinai, tem o Monte Sião. Jerusalém, a cidade de Jerusalém, é edificada num monte chamado Monte Sião. Quando você ouve falar que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, é porque Jerusalém está edificada sobre o Monte Sião. Tá? Então, e qual é a vantagem disso? Isso era uma grande vantagem naquela época, época de muitas guerras, que uma cidade fosse edificada sobre um monte. Por que sobre um monte? Porque era muito mais fácil, é muito mais fácil você derrotar um inimigo, você de cima, olhando ele de cima para baixo, do que você tendo que subir o monte para derrotar ele. Só a subida já cansa. Ele já está lá em cima ele já está em cima. Então fica mais fácil dele derrotar. Quem está em cima fica mais fácil de derrotar quem está embaixo. Então, naquela época, as nações davam prioridade para construir as suas cidades sobre montes. Só que a terra de Israel é uma terra de montes e de vales. E na Bíblia, deixa eu te falar uma coisa, preste atenção. Na Bíblia, o monte, quando a Bíblia fala sobre monte, o monte significa um ponto alto da sua vida. Monte significa sucesso, monte significa grandeza, monte significa bênção, monte significa você alcançar o que você quer, alcançar a bênção que você quer, a bênção que você sonha. Monte significa isso. E vale, pastor, o que significa vale? Vale é um momento ruim da sua vida. São momentos difíceis, momentos de crise, momentos de necessidade, momentos de vulnerabilidade. O vale, ele significa um momento ruim da sua vida. Os montes não. Os montes são coisas boas. Quando a Bíblia fala de montes, é quando nós estamos num momento bom. Só que ele falou assim, olha Israel, isso aqui Deus fala para a igreja dele também. Olha igreja, olha povo de Deus. A nossa vida, a vida de vocês aqui nessa terra, vai ser uma vida de montes e de vales. Vai ser um momento de vai ser uma vida de momentos bons e momentos difíceis. Momentos bons e momentos ruins, momentos fáceis e difíceis, momentos de conquista e às vezes momentos de perda. Jesus, ele preveniu isso a todos nós em João 16:33, quando ele disse, nesse mundo vocês vão ter aflições.
Não sejam surpreendidos, porque nesse mundo vocês vão ter aflições. E nós temos aflições. Hoje, por exemplo, com toda essa pandemia, mais de 3.500 mortes por dia aqui no Brasil, com essa pandemia. Hoje o Brasil está vivendo um tempo de vale. É um momento ruim, é um momento de crise, é um momento de dificuldade da nossa vida, é um momento de temor, é um momento de pavor. O vale, ele é tão caracterizado como um momento difícil que o próprio Davi, no Salmo 23, versículo 4, ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, olha como ele chama o vale. Vale da sombra da morte. O nome do vale é sombra da morte. O vale era um lugar de vulnerabilidade. Quem estava edificado sobre o monte fazia de tudo para não ter que descer no vale. Por quê? No vale eles podiam ser atacados. Nos vales eles podiam ser surpreendidos. No vale ficava muito mais vulnerável do que em cima no monte. Mas aqui Deus ele falou: olha, eu estou levando para vocês para uma terra de montes e de vales. Estou levando vocês para um lugar de montes e de vales. Mas pastor, eu estou passando um vale hoje na minha vida. Talvez você que está me assistindo agora, você está dizendo: eu estou passando um vale da minha vida. O que é o vale? É um momento difícil. Vale é um momento complicado, vale é um momento de crise. Hoje o Brasil está passando um vale. Hoje o mundo está passando um vale. Hoje nós estamos num vale. E existem, agora preste atenção, para o que você está fazendo aí e preste atenção. O tema dessa mensagem hoje é guerras de montes e guerras de vales. Guerras de montes e guerras de vales. Pastor, existe uma diferença entre guerrear no monte e guerrear no vale? Tem total diferença. Total diferença. Não tenha dúvida de que guerrear no monte te dá uma certa garantia de sucesso maior. O que todo mundo quer é guerrear no monte ou guerrear pelo monte para crescer, pelo sucesso, para desenvolver, para progredir na vida. Hoje o Brasil, hoje nós não estamos como Brasil, como nação brasileira, nós não estamos guerreando no monte. Não é guerra de monte, é guerra de vale. Hoje o Brasil, como nação, está no vale, meu irmão. Nós estamos todos nesse barco chamado vale. Vale da crise financeira, vale da pandemia, vale da depressão, vale do suicídio, tantas pessoas tirando a própria vida, vale do caos. São vales que hoje o Brasil ele está enfiado. E a gente, preste atenção, você tem que estar preparado para lutar no monte, mas você tem que estar preparado para lutar no vale também, meu irmão. Você não vai chegar ao monte sem antes vencer o seu vale. Você não vai chegar ao monte sem antes vencer o seu vale. Você precisa, porque existem guerras de montes e existem guerras de vales. Pastor, mas o senhor falou que no vale a gente fica mais vulnerável. Será que é por isso que eu estou tendo tanta dificuldade de vencer o meu vale? Talvez o seu vale é um problema financeiro. Talvez o seu vale hoje é um problema de saúde. Talvez o seu vale hoje é um problema familiar. É um problema no seu casamento. Talvez o seu vale é uma enfermidade de alguém da sua família que está doente. Talvez o seu vale é um problema emocional, de depressão, espiritual. Talvez você está tendo uma guerra de vale hoje. Talvez a sua guerra está sendo uma guerra de vale. Deus já falou que o lugar que vocês vão é uma terra de montes e de vales. Naturalmente, uma hora ou outra vai ter que descer, e descendo do monte para o vale, vai ter que batalhar, vai ter que lutar, vai ter que enfrentar. Qual é a guerra que você está vivendo hoje na sua vida? É uma guerra de montes ou uma guerra de vales? Não importa. Eu hoje, como brasileiro, estou enfrentando uma guerra de vale. Estou enfrentando uma guerra de vale. Nós estamos enfrentando uma guerra de vale. Nós estamos enfrentando uma guerra de vale. Pastor, mas o senhor disse que no vale nós estamos mais vulneráveis. Sim, estamos. O senhor disse que o vale, Davi disse que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, o vale é conhecido como sombra da morte. Os vales não têm bons nomes.
Normalmente, os vales não têm bons nomes. Mas, meu irmão, Deus ele pode te dar vitória nesse vale. Deus ele não dá vitória para você só quando você está num momento bom na sua vida, não. Deus ele dá vitória para você também nos momentos ruins. E eu vou te mostrar isso aqui. Sabe por quê? Porque muita gente duvida da potente mão de Deus. Muita gente só acredita que Deus é com ela quando as coisas estão dando certo. Muita gente só acredita em Deus, só crê no poder de Deus quando ela, por exemplo, ela vai na igreja, ela vai no domingo na igreja, ela se acha um pouquinho mais santa, tem aquela sensação de santidade. Eu não estou pecando, eu estou na igreja, Deus vai me guardar, Deus vai me amar mais, Deus vai me proteger mais. Não, meu irmão, de jeito nenhum. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó, preste atenção. Abre lá a tua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 20. Primeiro livro de Reis, capítulo 20. Abre a sua Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 20. 1 Reis, capítulo de número 20. Abre a sua Bíblia. Primeiro Reis, capítulo 20. O tema dessa mensagem é Guerras de Montes e Guerras de Vales. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Victor. Boa tarde, José, família linda, abençoada, que eu amo. Boa tarde, vovó Elaine. Sejam bem-vindos. 1 Reis, capítulo 20. Esse capítulo conta a história de uma guerra entre os sírios, o povo da Síria, e o povo de Israel. A guerra entre os sírios, o povo da Síria, e o povo de Israel. O que foi que aconteceu? Nessa primeira guerra que houve entre eles, preste atenção, primeira guerra que houve entre eles, nessa guerra eles lutaram no monte. E o povo de Israel venceu essa guerra. O povo de Israel venceu essa guerra no monte. E aí, o que foi que o povo sírio falou? O que foi que eles disseram? Lutaram no monte, Israel ganhou deles. Aí olha só o que foi que eles disseram. Versículo 1 Reis 20, 23. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, ó. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram. Olha o que é que os servos do rei da Síria disseram lá. Seus deuses, se referindo a Deus, tá? Eu estava falando seus deuses, porque eles tinham vários deuses, eles achavam que a gente também tinha vários deuses. A gente tem muitos deuses, não, a gente só tem um Deus, o Deus Todo-Poderoso. Mas eles disseram assim, seus deuses são deuses dos montes. Olha aí, está dizendo, seu Deus é um Deus de monte. Por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com ele em campo raso, ou seja, no vale, numa planície. E por certo, veremos se não somos mais fortes do que eles. Olha o que é que eles disseram aí. Eles disseram assim, olha, o Deus do povo de Israel é Deus de montes, não é Deus de vales. Vamos lutar no lugar raso, ou seja, numa planície, num vale, numa parte baixa, para ver se a gente não ganha essa guerra. Vamos lutar lá embaixo para ver se a gente não ganha essa guerra. Meu irmão, quando os sírios, eles disseram isso, o Deus se indignou com isso. Deus falou, o quê? Ele está dizendo que eu sou Deus só de montes, não sou Deus de vales? De jeito nenhum, hipótese alguma. Olha o que é que Deus diz aqui no versículo 28, diz assim, ó. Versículo 28 diz assim. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Deus se indignou, meu irmão. Os sírios disseram, olha, esse Deus de Israel aí é Deus de montes, não é Deus de vale não. Vamos lutar no vale para ver se a gente não ganha. Ele é Deus de montes, não é Deus de vale não. Deus falou assim, olha, porquanto os sírios disseram que eu sou Deus de montes e eu não sou Deus de vales, ou seja, eu só posso dar vitória em monte, eu não dou vitória em vale, eu vou dar todo esse povo nas tuas mãos. Eu vou vencer esse povo. O que foi que aconteceu? Versículo 29. 7 dias estiveram acampados defronte dos outros. E sucedeu que ao 7º dia que a peleja começou e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé em um dia. Destruíram 100.000 homens em um dia, num vale. Sabe por quê? Porque Deus mostrou
que ele não é Deus só de montes, ele é Deus de vales. Meu irmão, tem gente, deixa eu te falar uma coisa, ó, tem gente que só acredita em Deus, só crê em Deus quando a coisa está dando certo. Quando começa a dar errado, quando nós estamos numa crise, quando nós passamos por uma crise, ela para de crer em Deus. Ela acha que Deus é um Deus só de montes, não é um Deus de vales. E deixa eu te falar mais. Tem gente, preste atenção nisso aqui que eu vou te falar. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar. Nós temos a mania de limitar Deus a um lugar e a um momento. Nós temos a mania, talvez você tenha essa mania, de limitar Deus a um lugar e a um momento, a um tempo. Deus, ele não é um Deus territorial e Deus não é um Deus sazonal. O que é isso, pastor? Estou querendo dizer que Deus, ele não é Deus só numa cidade e em outra não, meu irmão. Talvez você foi bem sucedido numa cidade e não é em outra. E aí você diz, porque Deus me abençoou naquele lugar. Não, a bênção não está no lugar, não. A bênção está na tua vida. Ou pelo menos tem que estar na tua vida. Deus não é um Deus territorial, não. Antigamente era. Antigamente a terra abençoada era só Israel. Mas a partir do momento que Jesus morreu na cruz, a graça, o poder, o Espírito Santo, a virtude se estendeu para o mundo todo e para todas as pessoas. Então Deus, ele não é um Deus territorial. Ele quer te abençoar, ele pode te abençoar, ele vai te abençoar onde quer que você esteja. Onde quer que você vá. É claro que tem lugares, tem países que são mais prósperos do que o outro, mas você tem que crer que a bênção, mais do que estar num país, a bênção está na sua vida. Mais do que estar num país, mais do que estar numa cidade, mais do que estar num lugar, a bênção de Deus, ela está na tua vida. Deus é um Deus de pessoas. Deus ele é um Deus de corações. Deus ele é um Deus de vidas. Ele não é um Deus territorial. Ele abençoou naquela cidade e na cidade não abençoou. Vou voltar para aquela outra cidade para eu voltar a ser abençoado. Não! Não! A bênção está em você. Onde quer que você for, onde você tocar, a bênção vai estar na sua vida. O povo, tem gente que está igual o povo Ciro, pensando que a bênção só está no lugar. Não, Deus só vence no monte. Vamos lutar no vale para ver se ele ganha. Ganha! E ganhou no vale. E Deus é um Deus também, ele não é um Deus sazonal, ou seja, de épocas, de períodos. Deus me abençoou tanto em 2019, Deus me abençoou tanto em 2019. Glória a Deus! Glória a Deus que ele te abençoou. Limitou o poder, virou o ano, o poder dele limitou? Não! Ele pode te abençoar também em 2020, ele pode te abençoar também em 2021, 22. A gente não pode limitar o poder de Deus a uma sazonalidade, não. Ele não é temporal, não. Ele é atemporal. O poder de Deus é ilimitado, é imparável, é insubstituível, é tremendo. Ele alcança todos os lugares, todas as situações. A Bíblia diz que Jacó, ele tinha as ovelhas dele prosperavam e cresciam mais do que o do chefe dele, Labão. E aí o Labão falou, agora já a tua ovelha vai ser só as ovelhas manchadas. As ovelhas manchadas nasceram como nunca. A bênção, ela está na vida da pessoa. A bênção está na tua vida, meu irmão. Nós estamos hoje, repito, nós falamos agora, nós estamos vivendo um vale hoje. Nós estamos vivendo um vale. O vale da sombra da morte. Olha o nome do vale, sombra da morte. Imagina se alguém te fala uma coisa, ô fulano, vai ali pegar uma caixa de leite para mim. Ele falou para mim, vai pegar uma caixa de leite para mim. Mas onde? Na rua da sombra da morte. Misericórdia. Tu ia? Eu não ia não. Vai ali no bairro da desgraça. Vai ali no bairro do homicídio, vai lá. Qual o nome da rua? Rua da sombra da morte. Qual o número? 666. Misericórdia, sai pra lá. Eu não ia não. O vale, meu irmão, o nome daquele vale era o nome do vale era sombra da morte. Mas Davi disse assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque a tua vara e o teu cajado me consolam, me direcionam. Meu irmão, Deus é um Deus de montes e de vales. Nós hoje estamos passando um vale no Brasil, nós como Brasil, nós como mundo. Mas Deus, ele continua sendo Deus, ele pode te livrar desse vale. Vale não é um momento bom, vale não é um momento fácil, vale não é o melhor momento da nossa vida,
mas nesse vale ele pode te dar vitória. Nesse vale ele continua sendo Deus. E tem outra. E eu digo mais, o que está escrito aqui em segundo livro das Crônicas, capítulo 20, ele diz assim, ó, lembra que eu falei que vale, ele simboliza sofrimento, crise, necessidade, vulnerabilidade, vale da sombra da morte. Lembra que eu falei, só que tem um detalhe, meu irmão, só que tem um detalhe, 2 Crônicas, capítulo 20, tem uma coisa muito bonita, 2 Crônicas 20, 26, Deus é um Deus de montes e de vales, meu irmão. Deus é Deus no teu momento bom e no teu momento ruim. Deus é Deus no momento da crise e no momento da bonança. Deus é Deus da tua vida no momento bom e no momento ruim, no momento da fartura e no momento da fome. Oh, glória, meu irmão. Deus é Deus em todo momento. Deus é Deus em qualquer situação. Deus é Deus em todas as situações. Deus é Deus só de um lugar, não. Deus é o Deus de todos os lugares, porque o Deus é Deus. A bênção não está no lugar, a bênção está na tua vida. É você que abençoa o lugar, não é o lugar que te abençoa, não. A bênção está aí com você, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, Deus é um Deus de montes e de vales. Deus é um Deus de todos os lugares. Aqui ele diz, ó, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 26, diz o seguinte, ó. E ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca. Presta atenção. Vale de Beraca. Guarda essa palavra, vale de Beraca. Porque ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até ao dia de hoje. Vale de Beraca. Lembra que eu falei que vale simboliza crise, necessidade, dificuldade, vulnerabilidade, eu não falei, né? Vale significa momento ruim. Beraca, chamaram o nome daquele vale, Vale de Beraca. Pastor, o que é Beraca? Significa bênção. Beraca significa bênção. O vale da bênção. Meu irmão, aquele vale que era um lugar inóspito, que era um lugar austero para o povo de Israel, aquele vale que antes simbolizava um lugar ruim, um lugar de vulnerabilidade, um lugar de medo, um lugar de pavor, um lugar que em qualquer momento o inimigo podia aparecer para derrotar eles. Aquele vale foi trocado de nome porque naquele vale Deus deu a vitória para o povo de Israel. E deram o nome daquele vale, Vale de Beraca. E Beraca significa bênção, ou seja, vale da bênção. Meu irmão, você está passando um vale hoje na sua vida. E esse vale pode ter por nome sombra da morte. Esse vale que você está enfrentando hoje na sua vida pode estar se chamando crise, pode estar se chamando desemprego, pode estar se chamando dívida. Qual é o vale que você está enfrentando hoje na sua vida? É problema no casamento, marido bebendo, marido traindo, filho nas drogas. Qual é esse vale que você está vivendo hoje na sua vida? Esse vale pode trocar de nome, porque Deus é um Deus de montes de vales. Esse vale, Deus ele vai trocar esse vale de nome, vai parar de se chamar vale de crise para ser vale de sucesso, vale de desemprego para vale de emprego, vale de brigas no lar para vale de união no lar, vale de infidelidade para vale de união no casamento, vale de dificuldade financeira para vale de prosperidade, vale de pandemia para vale de cura, meu irmão. Deus ele quer trocar o nome do teu vale. Deus ele tem poder para trocar o nome do teu vale. Onde é que está sendo a tua guerra hoje? Eu te pergunto isso. Onde é que está sendo? Onde você está enfrentando a sua guerra hoje? Tem guerras de montes e guerras de vales. A guerra dos vales é aquela guerra de subsistência, de sobreviver. A guerra do vale é aquela guerra que a pessoa tenta sobreviver. A guerra do monte é a guerra de conquistar. É a guerra de prevalecer. É a guerra do sucesso. Agora deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que quer subir no monte sem vencer os vales dela. Talvez você está querendo subir no teu monte, meu irmão. No monte do emprego, no monte do casamento. Talvez você está querendo subir um monte hoje. Um monte de um sonho que você tem, um monte de uma realização que você tem grande na sua vida, se você ainda nem venceu os teus vales. Como é que você quer vencer? Como é que você quer subir no monte da prosperidade, você sendo infiel? Se você não tiver, meu irmão,
Se não se mostrar para Deus capaz de vencer os vales, você também não tem capacidade de vencer os teus montes, de subir os teus montes. São guerras de montes e guerras de vales. Talvez você está numa guerra hoje, guerra de vale. Vença o seu vale, vença as suas crises, vença as suas debilidades, vença a sua incredulidade, vença a sua frieza espiritual. Deus me abençoa, Deus não vai abençoar se você é infiel. Deus não vai abençoar se você é inconstante. Deus não vai abençoar se você não tem capacidade de vencer as suas próprias vulnerabilidades, a sua própria incapacidade, superar a indisciplina, para que com disciplina você possa ler a Bíblia, você possa orar, você possa fazer o seu discipulado diário, você possa congregar, você possa ser fiel a Deus e por meio da vitória do seu vale, você possa alcançar o seu monte. Deus quer te levar para montes. Deus quer fazer você subir montes. Até quando você vai ficar só rodeando montes, meu irmão? Até quando você vai ficar só rodeando, só desejando o monte? Todo mundo subindo o monte, você só desejando, só olhando. Eu já subi a montanha de Maranguape para a gente orar lá em cima e é difícil. Escorrega, rala o joelho, rasga o sapato, entra, chega lá todo sujo, rala a mão, se corta. É difícil, meu irmão. Subir um monte é difícil. Lá embaixo é muito mais fácil. Subir um monte é difícil. Mas se você não estiver preparado para subir um monte, como é que você quer que Deus te leve para o monte se você não tem capacidade para subir? Como é que você quer que Deus te dê um salário de 10 mil se você é infiel com 1.000? Como é que você quer que Deus te dê um salário de 20 mil se você é infiel com 200 reais? Como é que você quer que Deus te dê uma família, um marido abençoado se você perde o seu dia todo na televisão, não faz nada no celular? Como é que você quer ter uma vida abençoada por Deus se você não busca Deus uma vez na semana? Como é que você quer, meu irmão, subir o seu monte se você não consegue vencer os seus vales? Para você chegar, para você vencer guerras de montes, para você conquistar montes, sucesso, vitória, levantar o seu troféu, você tem que vencer os seus inimigos externos e vencer os seus inimigos internos, meu irmão. Tem inimigos internos que você precisa vencer. A indisciplina na oração, a indisciplina no jejum, a indisciplina na leitura da Bíblia, a falta de comunhão com Deus. Tem que vencer a fofoca, a murmuração, a incredulidade, a falta de fé. Tem inimigos que precisa você vencer internos. Quando você vencer esses inimigos externos nesse vale, hoje nós estamos com inimigos externos, pandemia, crise, tudo. Quando nós vencemos esses inimigos externos e vencemos os externos, que é a nossa incredulidade, murmuração, mentira, injustiça, infidelidade, tudo isso, aí sim, nós vamos começar a subir o nosso monte. Meu irmão, não tem coisa mais deliciosa do que subir montes. Abacuque capítulo 3, a Bíblia Sagrada diz que ele nos faz andar em lugares altos. Ele nos faz andar em lugares altos. Diz assim, Abacuque 3,19. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Oh, meu irmão, Deus quer te levar para lugares altos. Deus quer te fazer subir montes, construir cidades nos montes, se firmar, edificar cidades nos montes. Edificar, meu irmão, plantar a tua terra, plantar a tua descendência, plantar a tua herança em cima do monte, meu irmão. Ele quer te levar para lá. Ele quer te levar para um lugar de sucesso, um lugar de vitória, um lugar de favor, um lugar que você não vai mais pedir emprestado, você vai emprestar. E você não vai emprestar, você vai dar. Um lugar que você não vai ter que ficar mais contando moedas. Você vai guardar cédulas. Você vai parar de viver de dezenas, você vai começar a viver de milhares. Você vai parar de ficar só desejando, você vai conquistar. É o seu monte, meu irmão. É o seu monte. Deus, Ele quer te levar para esse lugar. Qual é a guerra que você está enfrentando hoje? Guerras de montes ou guerras de vales? Nós, como Brasil, estamos enfrentando vales. Mas, pessoalmente, eu não quero passar o resto da minha vida rodeando monte e só desejando não. Só me arrastando, só rastejando.
só tentando sobreviver, não. Está na hora de subir o monte. Está na hora de subir a montanha. Está na hora de conquistar. Está na hora de vencer. Está na hora de chegar lá. Guerras de montes e guerras de vales. Chega de ficar só tentando sobreviver, meu irmão. Chega de ficar só tentando sobreviver. Está na hora de conquistar.